Duas perguntas frequentes que toda pessoa que está pensando em entrar no curso de Arquitetura e Urbanismo possui e não sabe aonde procurar essas respostas. Vem comigo que eu vou esclarecer elas com você. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta no meu canal. Tô aqui hoje para conversar sobre arquitetura. Bom, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e lá eu deixei bem livre para vocês perguntarem assuntos relacionados sobre o curso de Arquitetura e Urbanismo, principalmente para quem está pensando em entrar, mas possui aquelas dúvidas que não sabe aonde encontrar a resposta. Eu vou trazer essa resposta para você. Bom, para não ficar um vídeo cansativo e nem muito extenso, eu fiz aqui um tópico com duas perguntas apenas e vou fazer um próximo vídeo com mais perguntas que fizeram lá na caixinha de perguntas do Instagram, que aliás vou pôr aqui para vocês seguirem. Me seguem lá, perguntem sempre nos stories para mim, ou no direct, ou nos comentários das fotos. Aqui embaixo também do vídeo, alguma dúvida que você tem, que você não saiba, que eu trago aqui para vocês em um vídeo só para tirar a dúvida de todo mundo. Tô aqui com o meu caderninho, eu anotei aqui, tá? Porque para quem não sabe, eu gravo com o meu celular, então não teria como eu trazer o meu celular para mostrar as perguntas para vocês. Duas perguntas muito frequentes que eu escuto muito, até para quem tá fazendo arquitetura, é muito questionado por conhecidos: precisa saber desenhar? E a resposta é não. Ninguém precisa entrar sabendo desenhar. E também não precisa saber desenhar durante o curso. A gente faz muito croquis. Para quem não sabe, eu já falei em um dos meus vídeos, croquis é um desenho à mão livre, sem escala e sem medida, né? Então pode ser um rabisco que você entenda, que seja fácil de ser projetado depois, passado pro AutoCAD ou pro SketchUp, tanto faz, não sei qual programa que você prefere usar ou vai preferir usar. Então eu entrei na faculdade, assim como muitas pessoas que eu conheço, sem saber desenhar literalmente nada. Durante a faculdade, geralmente é no primeiro ano, depende da faculdade que você vai estudar. Aonde eu fiz foi no primeiro ano que a gente aprendeu desenho técnico, tá? Lá você vai ter uma base para poder começar a fazer um croquis, porque a gente precisa ter uma noção do que é uma linha do horizonte, poder passar a sua ideia para o desenho, porque mesmo que seja um rabisco, tem que ser um rabisco legível, no sentido de poder entender o que é a sua ideia naquele desenho. Ai, Carol, mas pra quem não sabe desenhar, como que vai fazer nessas matérias? É difícil, eu não sei desenhar, eu vou penar nessas matérias. Não vai ser difícil, porque você vai aprender passo a passo ali. E como também já disse em outro vídeo, você tá ali para aprender, para perguntar. Então fica tranquilo que você não tem que saber desenhar, até porque é muito usado o AutoCAD. Na minha faculdade, por exemplo, onde eu fiz, a gente usou praticamente só AutoCAD, desde o primeiro projeto, a gente só usou AutoCAD. Como eu comecei em uma faculdade e transferi para outra cidade, na primeira faculdade eles exigiam à mão, né, desenhado à mão, só que tudo com escala, na folha própria, então com supervisão do professor, né, que a gente tem os atendimentos, para quem não sabe. Atendimento é a mesma coisa que tirar dúvida com o professor para outros cursos, mas na verdade, por exemplo, em projeto, a gente senta com o professor para a gente poder discutir o que tá certo, o que tá errado, o que pode ser melhorado, e a partir dali sai um atendimento todas as aulas com aquele professor daquela matéria. Então, lá na minha primeira faculdade tinha à mão, se eu não me engano, foram 2 projetos à mão, não tenho certeza, já faz um tempinho. E nessa faculdade foi tudo no AutoCAD, que é um programa voltado para essa área principalmente, né, que a gente usa muito para projetar, para fazer todos os projetos em escala, colocar na prancha e poder plotar, que no caso seria imprimir. Então, respondendo de forma rápida a primeira pergunta, não precisa desenhar. Fica tranquilo. Claro que vai ter aquele aluno que sabe desenhar, que desenha super bem, que faz um croquis que você fala, nossa, que foda.
E você não vai saber fazer aquilo caso você não tenha esse dom ou essa vontade, não queira praticar, né? Porque desenho é muita prática, é muito estudo, pra quem não sabe. Então vai ter muito disso, né? Do seu amigo desenhar super bem e você não. Mas fique tranquilo, porque o necessário para poder passar nas matérias é o que você vai aprender na faculdade. Segunda pergunta, bom, o que vocês perguntam muito, mas assim, muito mesmo, é uma pergunta muito frequente, é se tem cálculo na faculdade de arquitetura e urbanismo. Bom, como eu já falei para vocês, depende muito de faculdade para faculdade, né? A grade é muito diferente de matérias, a carga horária é muito diferente. Então, eu vou falar em cima do que eu estudei, do que eu aprendi e das duas faculdades por onde eu passei. Na primeira faculdade, como eu cursei até um certo período lá, até esse certo período, não sei na faculdade que eu fui depois, se é da mesma maneira, mas lá na minha primeira faculdade tinha cálculo sim, mas não é cálculo de engenharia. Por exemplo, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, na onde eu fiz, tá bom? Então, antes de você iniciar em alguma faculdade, é muito importante que você confira, dê uma olhada na grade curricular daquela universidade que você vai entrar. Mas na onde eu comecei, teve cálculo relacionado à parte hidráulica, que aliás foi bem difícil para mim. A gente teve... Eu tô tentando lembrar o nome aqui da matéria, mas eu não tô conseguindo lembrar. Eu acho que foi no terceiro ano, se eu não me engano. Foi muito difícil essa matéria. A gente aprendeu sobre pontes e tudo mais. E eu lembro que muita gente pegou DP, foi bem complicado. Mas a arquitetura envolve cálculo sim, na verdade contas que a gente precisa fazer, porque tudo é medido. Se você errar 1 metro ali, nem isso, centímetros vai fazer diferença. Então você tem que ser certeiro, tem que saber fazer, não pode errar. Você tá trabalhando com material de outra pessoa, com dinheiro de outra pessoa, no caso, ela gastou com aquele material, você tá gastando o seu tempo, o pedreiro, então tudo isso envolve uma conta certa. Se você fizer um cálculo errado, você vai estar gastando o tempo do pedreiro, o dinheiro da pessoa com o material que você vai ter que refazer porque fez errado. Então envolve cálculo sim, mas não aquele cálculo de engenharia que dá 3, 4 folhas. Na verdade, essa matéria, que eu não consigo lembrar o nome, que eu gostava, dava 2 folhas os cálculos sim, era bem grandinha, mas eu gostei daquele lá só. Uma matéria que eu tive de cálculo que eu não gosto nem de lembrar, mas que eu não me identifiquei, porque muita gente se identificou e foi super fácil para essas pessoas, era a parte de esgoto, águas pluviais. Essa parte foi muito difícil para mim, às vezes também foi problema em entender o professor, eu não conseguia me acostumar, me encaixar com a explicação dele. Ele também é engenheiro, eu não conseguia prestar atenção. Era uma matéria que eu acho que ele complicava muito para explicar, então eu tive bastante dificuldade. Eu posso até trazer as apostilas para vocês um dia, se vocês quiserem. Comenta aqui embaixo. Eram coisas, assim, simples, sabe? Mas que para mim se tornaram um bicho de 7 cabeças por esse motivo, por não entender o que o professor dizia. E eu fiquei frustrada, acabei desesperando e não conseguindo nem entender em casa sozinha com videoaula ou com um amigo explicando. Eu já falei aqui pra vocês também que é legal vocês anotar as dúvidas, chegar em casa e estudar. Eu fazia muito isso, até mesmo com essa matéria, mesmo não conseguindo. Não fiquem frustrados ao não entender uma matéria, porque o desespero acaba atrapalhando a gente ainda mais a entender e a buscar o conhecimento da matéria para poder conseguir, né, atingir a nota e sair da faculdade entendendo aquilo que você precisa saber. Tive também matéria de cálculo da parte elétrica. Foi legal e não foi, né? Porque assim, você precisa saber, mas não vou falar que é fácil, porque não é. Pra mim não foi. Foi bem complicadinho, mas é uma coisa assim... Tudo envolve o seu professor, a maneira que ele explica, o seu interesse pela matéria, o seu gosto pela matéria, né? Porque cada um vai buscar aquilo que gosta mais dentro da faculdade para poder sair e especializar naquilo. Então, a elétrica não foi a minha área.
apesar do meu professor ser muito bom, é uma pessoa ótima para explicar. E até hoje eu procuro ele, ele é de outra cidade, é da minha primeira faculdade, procuro ele é engenheiro. Procuro ele para poder tirar muitas dúvidas que eu tenho. Então, assim, eu falei sobre ser engenheiro porque todas esses de cálculos que eu tive foram com engenheiros. A faculdade que eu cursei depois, eu acho que essas matérias que eu tive, que eu tô falando que é cálculo, foram com arquitetos. Mas a minha primeira faculdade foram todos com engenheiro. Mas enfim, o que eu quis dizer sobre engenheiro, que eu tive aulas com engenheiros de cálculo, né? A minha parte de cálculo, é que não importa se é engenheiro, se é arquiteto, se é químico, se é isso, se é aquilo. O que importa é se ele sabe, se o professor sabe passar para você e você consegue entender o que ele tá te explicando, né? Então, assim, não tem nada a ver quem tá dando aula para você. O que importa é se ele sabe passar para você o conteúdo e se você vai entender o que ele tá explicando. Bom, para você que ficou comigo até agora, eu vou te dar um bônus. Resolvi acrescentar aqui no vídeo mais uma pergunta, que é como são os trabalhos de projetos, né? Porque todo semestre tem. Na minha faculdade começou a partir do terceiro ano. Aí todo semestre tem um projeto pra gente fazer, e esse projeto ele demora 6 meses, é os 6 meses de semestre, sempre em grupo. Na minha faculdade nunca foi individual, porque são projetos muito grandes, às vezes nem tão grandes, mas no caso da gente ter outras matérias para fazer, acaba acumulando se for individual, então a gente sempre fez em grupo. E eu posso citar alguns exemplos aqui. A gente já fez escola, que pra mim foi bem desafiador, porque tem normas muito sérias, né? Além das outras, são normas rígidas, muito legais. Eu achei bem legal de trabalhar. Já fiz centro cultural, já fiz teatro, já fiz a Casa do Autista, que eu falei no outro vídeo. Já fiz centro de reabilitação, maior do que uma clínica, para entender melhor. Que, aliás, falando em hospital, a arquitetura hospitalar é uma área muito difícil, por ter normas muito rígidas também, muitas normas, mas para quem gosta dessa área é encantador. Eu tenho uma colega professora que eu me inspiro muito, a Juliana Affini. Ela é especializada nessa área e eu vejo o modo que ela fala, o olho dela chega a brilhar. É muito lindo o jeito que ela fala dessa área, tanto que ela ama, né? E é coisa assim de muitos anos para chegar onde ela chegou. Ela tem muitos anos de carreira. Então não é assim, você sai da faculdade hoje e amanhã você começa a fazer hospital. Não é bem assim. Tem que estudar, tem que especializar e muito estudo. Nunca parar, ela nunca para. Desde que eu conheci ela tá com um curso novo. 2, 3, sim, estudando. Então, no caso, não foi tão grande desse jeito o projeto pedido na faculdade, foi só uma clínica de reabilitação. Então é bem menor, nem se compara, mas não deixa de ser complexo também, né? Muito importante, a gente tem que dar a mesma importância para todos os trabalhos que a gente faz. O que eu tô me lembrando foram esses, mas são 6 meses de duração cada um. E aí vem os atendimentos que eu tava falando para vocês. Os atendimentos funcionam assim. Hoje tem atendimento, mas como assim atendimento? Sou professor, né? Quem não sabe fica meio perdido. Você se reúne com o professor e o seu grupo para discutir sobre o projeto. Oxi! Ignora aí, gente. Para discutir sobre o projeto, o que tá certo, o que tá errado, o que pode ser mudado, né? E assim é o decorrer dos 6 longos meses fazendo aquele determinado projeto daquele semestre, resolvendo os problemas, discutindo nos atendimentos todas as aulas. Geralmente a gente tinha, se eu não me engano, era uma vez por semana, mas eram as 4 aulas, ou eram 2 vezes por semana e tinha as 2 primeiras aulas e depois as 2 primeiras aulas no outro dia da semana. Então, essa é a matéria de projeto, tá? E explicando melhor o que é os atendimentos. Eu espero que você tenha ficado até aqui pra ganhar esse bônus, né? Dessa pergunta a mais, que eu coloquei só 2 na legenda.
E é isso, gente. Espero que tenham gostado. O vídeo hoje foi pequeno, mas para poder tirar realmente dúvidas sobre essas duas perguntinhas, e agora 3, para que vocês não fiquem com medo por entrar na faculdade. Ai, será que vai ter isso? Será que vai ter aquilo? Podem me perguntar, fiquem à vontade. Eu vou ter o maior prazer de responder. Se vai ter, se não vai ter, como que vai ser. E dependendo da quantidade de perguntas, eu faço um vídeo só para responder todo mundo aqui, tá bom? Agora, não menos importante, quero pedir o like de vocês aqui embaixo, curte pra mim o vídeo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações no sininho para receber os meus vídeos em primeira mão. Me siga no Instagram para poder perguntar, me acompanhar lá, tô sempre postando muitas dicas, posto todos os dias, eu faço muita enquete, ponho muita caixinha de perguntas, então me segue lá no Instagram, pode mandar perguntas no direct à vontade. E é isso, espero que tenham gostado do meu vídeo de hoje. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.